Senhor, igreja. 2021, primeira Santa Ceia do ano. Desejo a você um feliz ano novo. Desejo a você que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja na frente. Que, como a Juliane pregou aqui no início do culto, não somente ministrou, ela pregou sobre o agir do Espírito Santo, sobre a presença do Espírito Santo, sobre o fato de não somente ele ser o consolador das nossas almas, que já é uma grande coisa, mas ele também é o nosso ensinador, ele é o nosso professor, ele também é aquele que nos direciona à vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, ou seja, ao centro da vontade de Deus. E como o próprio Jesus está escrito, né, como ele próprio falou, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus está aqui, ele está aí. E eu creio que ele já está falando com você. Ele já tem tocado as nossas vidas. Já adoramos ao Senhor, já oramos ao Senhor e já houve palavra. Um culto completo. Já podemos ir para a Santa Ceia. Mas eu vou deixar mais um pouquinho de palavra aqui, uma meditação da parte do Senhor, aqui que está no último livro do Velho Testamento, certo? Faz parte dos profetas menores. Quem sabe, digite aí. Espadas ao ar, primeiro capítulo de Malaquias. Senhor Deus, continua falando conosco, ó Pai. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, sopra o Teu Espírito. O Teu Espírito Santo, Pai. Que vem movendo corações. Que vem, Senhor Deus, transformando vidas. O Teu Espírito Santo, Senhor Deus, que vem com o Teu perfeito agir. Senhor Deus, que a nossa carne seja, Senhor Deus, subjugada pelo Espírito. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, tirar as escamas dos nossos olhos. Vem, Senhor Deus, destampar os nossos ouvidos. Vem, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, algo maravilhoso da Tua parte a cada coração. Senhor Deus, nós não nos contentamos com um culto normal, com algo, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, automaticamente. Senhor Deus, nós queremos, Pai, e te pedimos, Pai, algo novo todas as vezes que nos encontramos. Senhor Deus, nós cremos, Pai, ainda, Pai, adoramos em um só coração. Nós cremos, Senhor Deus, que o Espírito Santo está em cada lar, mora em cada vida, e somos templo do Teu Espírito. Senhor Deus, os governos podem querer fechar templos. Senhor Deus, o isolamento social, as políticas de isolamento, Senhor Deus, podem querer, Senhor Deus, nos deixar, Pai, de longe, distantes fisicamente, mas nós cremos que estamos bem pertinho, Pai, no Teu Espírito. Senhor Deus, em um só coração. Estamos nos aquecendo, Pai, mutuamente. Senhor Deus, entre nós, Pai, nós irmãos, e contigo, Pai, porque o Teu amor nos aquece. Como foi já falado aqui, o Teu Espírito Santo, Pai, faz queimar o nosso coração. Senhor Deus, que nós sejamos que nem aqueles homens que andando com Jesus, ao ouvir aquelas palavras, Pai, eles sentiram, Pai, algo no peito, algo forte, dizendo, bem que meu coração queimava quando eu ouvi aquelas palavras. Senhor Deus, vem com Teu Espírito. Vem, Senhor Deus, aquecer cada coração essa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Venho aqui compartilhar com vocês uma palavra de Malaquias, capítulo 1. É uma palavra forte. E eu vou pedir a você que leia a partir do versículo 8, tá? Até o 14. Porque ela é tão forte que eu vou economizar aqui a igreja. A lapada é grande, a chicotada é grande. Quando a gente lê essa parte aqui, é um livro tão pequeno. Mas a chicotada é tão grande, irmão. Então, eu vou ler só a metade. É como diz o Apocalipse, né? Os ais, né? O Senhor economizou, né? Eu vou economizar um pouco porque
a tribulação era grande em Apocalipse. Então ele meio que reduziu pela metade. Então reduzir aqui do 8 ao 14, tá? Mas mesmo assim, o Senhor traz uma palavra forte. Porque ele diz assim, versículo 8: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre nós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso, e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e que nela se oferece, isto é, sua comida é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. E ele termina, diz, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, com R maiúsculo, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? Glória a Deus. Uns dizem, glória a Deus, amém, aleluia. Outros dizem misericórdia, né? Sangue de Jesus. É uma palavra forte. Ela fala sobre oferta, fala sobre sacrifício, fala sobre entrega. E no Velho Testamento, todos nós conhecemos, quem leu o Velho Testamento, quem já estudou um pouco o Velho Testamento, quem já ouviu falar sobre o Novo Testamento, percebe que naquela época, para se achegar a Deus, para pedir perdão pelos pecados, era necessário sacrificar. Então, os homens, aquele povo de Deus, sacrificava animais. A questão é que não era qualquer animal. Era para ser um animal puro, um animal perfeito. Não era qualquer animal. Não era aquele animal que estava quase morrendo lá do rebanho. Não era aquele que foi atropelado pela carroça. Ah, vamos aqui aproveitar o sacrifício que eu estou perdendo mesmo. Não era esse. Era um animal. Então, a oferta é essa. A oferta de algo que signifique. Amém? Quando eu li esse texto, principalmente no versículo 8, que diz assim, na hora de trazerem animais cegos para te sacrificar, aí eu estou lendo na versão NVI, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então ele traz um exemplo, né? Você vai ofertar algo a um governador, né? Você, digamos, do seu rebanho, você pega aquele gado que foi atropelado, então aquele gado que está morrendo, aquela galinha. Até lembrei quando o Robério brinca, né? Disse, vamos aqui comer uma galinha cozida, uma galinha golguenta que morreu aqui. Aí ele faz a brincadeira, né? Como se ele estivesse aproveitando uma oportunidade e pegando a pior galinha lá da fazenda, do sítio, para a gente fazer a refeição. Mas a ideia é que quando você chega para alguém que você quer bem, ou então alguém que você reconhece autoridade,
alguém que você quer prestar um louvor ou um agradecimento, você entrega um presente, entrega uma oferta, é uma oferta, no mínimo, que seja uma oferta agradável. Aqui, o texto fala sobre uma oferta desprezível. E eu fico pensando, e o pastor profeticamente, né, falou na virada do ano, que às vezes dá uma sensação de qual foi a palavra que ele usou? Foi assim, de dívida, né? Como se eu estivesse em dívida com o Senhor no ano de 2020. E eu senti essa sensação, será que eu dei o meu melhor para o Senhor mesmo? Será que no ano de 2020 eu dei o meu melhor? Porque a nossa tendência é sempre procurar o melhor de Deus, né? O Senhor Deus, me dá, Senhor Deus, a bênção, como a Juliane falou, né? O meu carro novo, me dá a minha casa nova, me dá o meu marido, a minha esposa, o meu filho. Senhor, me dá, me dá, me dá. É o crente vinde a mim, né? Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. A questão é, tudo bem, o Senhor te dá o que é de melhor. O Senhor nos presenteia com o de melhor. Mas nós, e do lado de cá, nós estamos dando o melhor para Ele? A gente tem ofertado ao Senhor o melhor de nós. Quando eu li essa passagem, eu trouxe para a minha vida e fiquei, Senhor Deus, será que eu estou dando o meu melhor para Ti? Será que de alguma maneira eu não estou trazendo aqui uma sobra? Você já pensou quando você, nas suas leituras, né, você separa um tempo para Deus, aí você começa de manhãzinha, na sua prioridade, aquela hora especial você separa para Ele, e está a coisa mais linda, e aí os dias passam, e aí depois você vai adiando, e aí tem uma hora que não dá mais tempo, porque outras prioridades chegaram, e depois não dá mais tempo, aí você deixa para o final da noite, e aí aquela devocional, aquela leitura, aquela oração, você já faz lá no final da noite aquele resto de tempo que sobrou. E aí chega um tempo que nem você consegue fazer isso diariamente. E tem gente já que não busca ao Senhor na semana, semanalmente, e tem gente que já tem mais de mês que não busca a Deus. E tem aquela história daquela senhora que perdeu o óculos e saiu procurando, e um ano perdeu o óculos, e um dia ela achou o óculos, ficou muito feliz. O óculos estava dentro da Bíblia. Um ano perdeu o óculos, dentro da Bíblia dela. Então, será que nós estamos separando um tempo precioso para o Senhor? O que tem de melhor para você? E o que tem de melhor também do nosso serviço, das nossas mãos? Nós temos entregado a Ele também, ministerialmente falando agora, falando do ministério. Será que nós temos entregado o melhor para Ele? Ele merece. Como a Juliane falou no início, e falou muito bem sobre o que o Senhor te dá e o que você dá para o Senhor. Foi muito alinhado com essa palavra, eu nem conversei com ela sobre essa palavra, mas eu queria conversar um pouco. A gente sabe que Deus sempre dá o melhor. Sempre dá o melhor para mim e para você. Isso é um fato. A gente encontra na palavra que o Senhor Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, não é isso? Não tem isso escrito na palavra? Os pensamentos deles são pensamentos bons para nós, não são pensamentos maus. Tem essa palavra? Tem. Ele tem também aquela que... Existe uma palavra que diz assim, o Senhor me dá muito mais do que eu pedi ou pensei. Não tem essa palavra? É aquele que nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O Senhor dá o que é de melhor para nós. O que Ele pode dar para nós de melhor, Ele dá. Salmo 23, ele fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me a águas tranquilas.
Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, aí vem a palavra da Juliane, você não está sozinho, mesmo que pareça estar sozinho, mas você não está sozinho. E aí lá no final ele diz que você sentará numa mesa de frente para o teu inimigo e o teu cálice transborda, como se ele estivesse te servindo alguma coisa, vai ser tanto que ele vai te dar que vai transbordar, uma medida transbordante. O Senhor ele tem um de melhor para mim e para você. Eu não tenho dúvida sobre isso. A Bíblia ela está recheada, repleta de versículos sobre isso, que o Senhor me dá. Amém? Isso é um fato. Eu queria que você guardasse que o Senhor tem o melhor de Deus para você. Ele tem o melhor dele para você. O melhor de Deus para você. Guarde isso. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado aí, na sua casa, onde você estiver, ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Só que tem uma palavra do Billy Graham que é nesse sentido também. Às vezes você pensa assim, foi me tirado algo e o Senhor me tirou isso. Eu queria isso, mas o Senhor tirou. E tem uma palavra, uma frase do evangelista, grande evangelista Billy Graham, que diz assim, Deus nunca vai tirar o bom de você sem que seja para substituir por algo melhor. Deus nunca vai tirar o bom de você sem que seja para substituir por algo melhor. E aí vem mais uma lição da matemática de Deus. Subtração. A subtração de Deus, ela não diminui. Ela aumenta. Ela traz mais para a sua vida. No reino de Deus, menos é mais. Por mais que você imagine, eu perdi isso, perdi aquilo. Mas perceba que muitas vezes o Senhor está tirando o bom para substituir pelo melhor. Tirando o bom da sua vida, é uma subtração. Mas Ele está adicionando algo melhor para a tua vida. E você pode agarrar isso pela fé. E aí, já foi pregado aqui essa noite sobre fé. Fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo ainda. A convicção das coisas que eu não estou vendo ainda. É preciso crer. Por quê? Porque nós já temos a promessa, temos a palavra, conhecemos o jeito de ser de Deus, entendemos como funciona o reino, e algumas lições de matemática. Poxa, esse ano algumas coisas na minha vida foram subtraídas. Mas eu creio, o Senhor tem algo melhor para mim. E Ele irá adicionar na minha vida. Amém? E aí, o que é que isso tem a ver com oferta? Tem relação com o que o Senhor te dá. Tem sim. E eu queria falar sobre isso essa noite, o que o Senhor te dá, mas principalmente o que você vai dar para Ele. Como nós estamos dando e o que nós estamos dando. Porque esse versículo de Malaquias nos leva a refletir, será que nós estamos dando o melhor para Deus? O fato é que, para receber o melhor de Deus, algumas vezes é necessário a gente tirar algo das nossas vidas. E aí a gente estava aqui com a Juliane, ela trouxe uma lição, né, muito simples. Né? Ela estava tomando algo muito denso, né, um líquido muito grosso, né, um tipo de suco. E a pessoa deu um canudo bem grande. Né? Não era um milkshake não, mas parecia, né, um tipo de suco especial. E o canudo era bem grande e grosso, porque se fosse fino não passava não. Não passava não. E se ele tivesse obstruído, menos ainda. E ela disse, Wesley, a gente precisa ter unção, né? Unção é desse jeito, a gente precisa ser esse canudo. Se a gente não for um canudo desobstruído e largo, a unção não passa não, porque a unção é densa. E é verdade. A unção de Deus, o Espírito de Deus, as coisas de Deus, elas precisam fluir através de nós. E nós precisamos estar desobstruídos. E nós precisamos estar largados para que o melhor de Deus passe para você e por você. Você entende isso?
É quando o Senhor te abençoa, e a bênção é abundante, superabundante, transborda e chega às pessoas ao seu redor, chega àqueles que estão ao seu redor. E aí as pessoas são contagiadas pela sua alegria, são contagiadas pela sua paz, são contagiadas pelos teus frutos, frutos que você começa a dar para o Senhor, porque você está cheio do Espírito Santo. Por como estar cheio do Espírito Santo? Primeiro, desocupe o que está ocupado. Menos é mais, desobstrua. Deixe o Senhor tirar o bom para Ele colocar o melhor na sua vida. Você entende isso espiritualmente? Deixe o Senhor tirar o bom da tua vida para colocar o melhor. Tem o ruim da tua vida? Tem. O ruim é que você tem que deixar tirar mesmo. O ruim, o visivelmente ruim, esse sem dúvida você já deve apressadamente deixar o Senhor operar, ou você mesmo. Muitas vezes é um passo que você deve dar primeiramente, e não esperar pelo Senhor. É você sair, Deus, aquela coisa do remove a minha pedra. A cura já está feita, o Senhor já está te ressuscitando, e é necessário que remova a pedra. E isso Jesus não fez. Ele disse, removam a pedra. Então tem coisas que nós precisamos remover, são coisas do nosso lado, são ações nossas e não do Senhor. E a gente fica esperando por Ele, esperando por Ele, esperando por Ele. Que o Senhor te dê esse discernimento do que você precisa fazer, do que é da parte de Deus e do que é da sua parte. Amém? O fato é que as coisas ruins você pode retirar, deve retirar, apressadamente, urgentemente. E o bom, deixa o Senhor tirar o bom para te colocar o melhor. Amém? Eu não sei como foi o seu 2020, mas ele tem um 2021 muito melhor do que 2020. Muito melhor. Sabe? Eu não estou falando somente de bênçãos materiais. Nós cremos que o Senhor te dá bênçãos materiais. Mas eu estou falando de valores eternos. Estou falando de presença de Deus. Estou falando de unção de Deus. Estou falando de algo que você não vai perder aqui na terra tão facilmente. É algo que tem uma duração eterna. É isso que Jesus falou na sua palavra quando diz, olha, não invista em coisas que vão embora, não invista em coisas que se vão, coisas terrenas, invista nos valores eternos, nos valores do reino. E quem sabe 2021, o Senhor está te subtraindo alguma coisa, ou até já subtraiu 2020, que era boa, uma coisa boa, mas Ele vai te dar algo melhor, está no tempo do melhor. Quem sabe é o tempo do melhor. E o Senhor quer te dar isso, mas você precisa deixar subtrair. Se deixar subtrair, tirar. E entendendo que a subtração no reino de Deus não diminui, ela te acrescenta. Amém? Essa é uma lição da matemática do reino dos céus. Interessante que ele diz, Jesus diz, bem-aventurados. Ele sobe ao monte. Diz, quando Jesus sobe ao monte, está cheio do Espírito, as pessoas estão lá, e ele fala à multidão muitas coisas que até hoje são lembradas, e pessoas de outras religiões comentam sobre as bem-aventuranças e sobre as pérolas e os valores que o Senhor entregou ali. Porque o Senhor Jesus ele veio para uma missão aqui na terra de revelação. Ele veio revelar segredos nunca antes contados à humanidade, segredos do reino dos céus. E ele revelava em parábolas. Ele poderia ter se reunido com os melhores e mais sábios nas melhores universidades, mas o Senhor veio para consolar aqueles que choravam. Ele veio, como diz em Isaías 61, a missão dele, né, como nós meditamos no último culto de 2020. A missão de Jesus era clara. E ele veio trazer o evangelho aos pobres. E ele fala também sobre os pobres de espírito. Então Jesus não estava em um grande palácio, nem estava em uma grande universidade. Ele estava em um monte. E aquelas pessoas estavam ali para ouvir. Muitas coisas ele falava em parábolas, outras ele falava claramente. E uma delas era, bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Para você ser pobre de espírito, não rico de espírito, você precisa subtrair. Você precisa entender que você precisa de alguém, você necessita de alguém, e esse alguém é o Senhor. Você não é cheio, não é altivo. Você é necessitado de algo que vem da parte de Deus. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que já foram subtraídos de muitas coisas. E aí alguns deles choram, como a Juliane até falou assim, não chore, não se sinta triste porque o Senhor não está com você. Ele está com você sim. E Ele quer te abençoar sim, o Espírito Santo está aí sim. E Jesus chega naquele sermão do monte e diz, eu estou aqui sim, eu vim aqui para lhe abençoar, eu estou aqui, meu povo, você que é pobre de espírito, eu vim aqui foi para você. Porque é de vocês que é o reino dos céus. Então Ele não chegou para os grandes, para os reis, para os universitários da época, para os catedráticos. Não, Ele chegou para aqueles homens. E o evangelho dele é assim. Mas é necessário que cada um de nós subtraia algo da nossa vida. Ruim e o bom, para que o Senhor possa colocar o melhor dele na minha vida e na sua vida. Amém? Muitos vão à igreja com aquela postura do vinde a mim, aquela postura do eu quero bênção, eu quero, tem tantos cânticos, a gente tem analisado cânticos dos anos 80, 90, 2000 e 2010 para cá, até chegar 2020. Nas últimas 2 décadas, quantos cânticos de eu quero, a minha bênção, e tudo é coisa minha, o evangelho para mim, muito, muito para mim, só que o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Ele, é sobre o Senhor. O evangelho é adoração a Deus, e não adoração a você. Então, você muitas vezes vem para a igreja por uma causa sua, mas depois você vai descobrir que a melhor causa, o melhor presente você já recebeu, é esse que nós estamos celebrando aqui essa noite. É a mesa do Senhor. O maior presente foi dado, é o Filho de Deus a mim e a você, que morreu por mim e por você, nos dando a oportunidade de sermos novamente reconciliados com Deus, estarmos sendo perdoados pelo Senhor, Ele fazendo uma ponte de ligação entre você e Deus, e fazendo com que você viva uma vida plena, uma vida boa, uma vida agradável no Senhor, e não só aqui na terra, mas uma vida eterna com o Senhor, e Ele te dá todo esse presente, e você fica pensando no seu carro, na sua casa, no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, aquilo que o Senhor não te deu ainda, mas quem sabe não é o bom. Você já pensou no melhor de Deus para você? Então tenha cuidado com essa teologia do vinde a mim, da minha bênção, tenha cuidado, oriente a sua vida no Senhor, adoração. Então, esse livro de Malaquias, essa passagem, ela fala sobre você dar o seu melhor para Ele, e não você receber o melhor dEle. Receber o melhor dEle é um fato, o Senhor já tem o melhor dEle para você. Agora, será que nós temos o nosso melhor e temos preparado o nosso melhor para Ele? E aí vem a segunda parte dessa palavra. Um dia, depois que Jesus chegou à terra, foi batizado, ele foi conduzido ao Espírito, foi ao deserto, pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito foi ao deserto. Chegando no deserto, passou 40 dias de jejum. E ele sentiu muita fome, diz a palavra. E assim que ele sentiu muita fome, o que aconteceu? O diabo, de forma rasteira, de forma audaciosa e também covarde, na hora de mais fome ele veio dizer, olha, transforma essas pedras em pães, tu não é o do Senhor. E aí ele poderia ter transformado, ele estava com fome. E ele tinha poder para isso. Mas ele disse a Satanás, Satanás usou a palavra, Jesus rebateu com a palavra e disse, não só de pão, nem só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele foi conduzido ao deserto para buscar o Senhor e não o pão, senão ele tinha ido para uma padaria. Ele estaria lá, não, ele está no deserto, veio buscar o Senhor, ele veio buscar o que vinha da parte de Deus, ele veio se preparar para a sua grande missão. E aí veio a segunda e grande tentação. Mateus 4:8, diz assim: depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Se te prostrares e me adorares. Ele queria que Jesus se prostrasse diante dele, Satanás, e adorasse a Satanás. Entrega de Jesus para o inimigo, Satanás. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Adore o Senhor teu Deus e só a ele preste culto. Então, ele responde a Satanás e diz: adore a quem? Ao Senhor. E diz: e só a ele. E esse só a ele nos dá o sentido de exclusividade. Adoração ao Senhor. Adoração ao Senhor. Entrega do seu melhor ao Senhor. Quando você dá o seu melhor para outro, é idolatria, não é adoração. Quando eu dou o meu melhor para outro, começa a virar idolatria e não adoração. Mas quando eu dou o meu melhor para Deus, é adoração, é aquilo que o Senhor quer. É isso que Jesus falou. Adorarás ao Senhor. Adore ao Senhor. E só a Ele prestarás culto. Interessante que Satanás levou Jesus até aquele monte, ao alto do monte, para visualizar. E aí foi o momento da tentação, né? É a tentação pelos olhos, quando ele mostra, né? Assim como ele conduziu Eva e mostrou o fruto, e Eva viu que o fruto era bonito, o fruto era bonito no jardim. Conduziu Jesus até aquele alto monte. Ele precisava preparar um cenário de atração. E será que ele não faz isso na sua vida? Será que ele não tem feito isso na sua vida? Ele te coloca em um lugar onde ele te oferece algo, mas para você ter isso que ele está te oferecendo, você precisa substituir. Deixar de dar o seu melhor para Deus, para dar o seu melhor para algo do reino do Satanás e não do reino de Deus. Isso pode ser uma coisa visivelmente ruim, uma coisa que qualquer uma pessoa bate o olho e diz: que coisa ruim isso que você está fazendo. Mas pode ser uma coisa normal. Mas se você está entregando o seu melhor para essa outra coisa normal, quer que seja o seu emprego, sua vida profissional, você está entregando o seu melhor para a sua vida profissional, deixando a sua família de lado, o seu ministério de lado e outros jardins que o Senhor põe e te colocou para regar, para cuidar. Porque para Adão e Eva o Senhor deixou aquele jardim para cuidar. E esses jardins são áreas da nossa vida. A questão é quando a gente foca muito em uma coisa, entrega o nosso melhor para essa coisa, que não é o Senhor, acaba virando um tipo de idolatria. E a gente deixa de adorar o Senhor para direcionar a nossa adoração a essa outra coisa. Algumas pessoas é o esporte, outras pessoas é a vida profissional, outras pessoas são elas mesmas, adorar a si mesma. O fato é que o Satanás levou Jesus a esse monte alto, mostrou grandes reinos e deu a proposta indecente. Tentação. A gente pode passar por isso? Pode passar por isso. Tentações. A questão é, você precisa rebater, você precisa estar preparado. Jesus estava cheio do Espírito e Jesus rebateu com a palavra. E você tem palavra aí? Você está manuseando essa palavra e o Satanás vem com palavra. Sabe a diferença entre você e Satanás, o crente e Satanás? Satanás conhece a palavra, o crente deve conhecer também. A questão é que Satanás não teme
Ele é audacioso, e vai, e vai. E nós tememos a Deus. E devemos honrar o Senhor e a sua palavra. E a gente precisa fazer que nem Jesus. Jesus rebatia Satanás com a palavra, e temendo ao Senhor, e sendo tentado, ele usava a palavra, e buscava o Senhor, e ia em direção ao Senhor, e adorava somente ao Senhor. Então, voltando e resumindo, o seu melhor para outro é idolatria, e o seu melhor para Deus é adoração. Amém? Um dos grandes exemplos que eu vejo na palavra é daquela viúva pobre. Está em Lucas 21, de 1 a 4. Eu vou abrir rapidamente para concluir. Lucas quarto livro do Novo Testamento, Lucas 21, de 1 a 4. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar-lhe 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Olha aí como tem relação com o livro de Malaquias, né? Você pega aquela oferta que está sobrando, ou então aquela oferta do gado que está doente, aquele que foi atropelado, aquilo que tá, sabe, escanteado, né? Aquilo que você entrega. Ela não. Jesus disse assim: ela deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Senhor Jesus não é muito, mas é tudo. Senhor Jesus não é muito, mas com alegria eu te dou. Senhor Jesus, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu desobstruí, eu me subtraí, te entrego. Certamente o Senhor tem o melhor para ela. Certamente o Senhor tem o melhor para aquela viúva. Mas o que ela tem de melhor, meus irmãos, é o saber e o conhecer e um coração desobstruído. Um coração do pobre de espírito. Saber que ela depende totalmente do Senhor. E mesmo entregando as suas últimas 2 moedas, ela sabia que não estaria desamparada. O fato dela não ter tanto dinheiro, isso não limitava a sua capacidade de adorar, de servir, de entregar. Será que nós não estamos nos poupando muito para Deus? Ou será que nós estamos entregando só o que nos sobra para Deus? Só o seu tempo de sobra? Só os teus recursos de sobra, dinheiro de sobra, as tuas mãos, né, o teu serviço, aquilo que sobra? Será que esse é o teu nível de entrega? Porque não é esse nível de entrega que o Senhor espera no reino dos céus. Mas a questão não é a quantidade, porque para aquele jovem, o jovem rico, o Senhor disse: vende tudo o que tens. E não era só 2 moedas não que ele tinha muito. A questão é que para aquele jovem rico se desobstruir, se subtrair, ele virá aquele canudo, né, que a Juliane falou, que possa passar unção, que possa passar o reino de Deus, que tenha nada que desobstrua, que não tenha nada que atrapalhe, era necessário se subtrair. E com muita fé, e com adoração ao alvo correto, que é ao Senhor. Adore somente ao Senhor, e só a Ele prestarás culto, exclusividade e um alvo certo na tua adoração. Quando esse alvo está errado, vira idolatria. E quando você divide o seu coração, nós já pregamos sobre isso, sobre ter um coração exclusivo, coração que tem o Senhor, onde lá habita o Senhor, e ele é totalmente do Senhor. Então, quando você divide isso,
você já não está dando o seu melhor para Ele. Você não está se entregando totalmente para Ele. Abel, como diz no início da palavra, ele trouxe das primícias do seu rebanho. E o Senhor se agradou da oferta de Abel. A questão não é o recurso financeiro, nem é o recurso que você tem aí. No caso, Abel trabalhava e tinha os seus recursos, Caim tinha os seus recursos, cada um dava o que ele tinha. Só que Abel deu o melhor que tinha. Sabe, as primícias, ele poderia pegar das suas primícias, né, as primeiras coisas que ele tinha, que ele colhia, que ele iria obter e usufruir. Mas não, ele entregou ao Senhor como agradecimento, como adoração. Isso é um símbolo. Para alguns, o Senhor vai chamar para entregar algo no campo das finanças. Para outros, o Senhor vai chamar para entregar algo no campo do tempo. Pessoas que já estão totalmente comprometidas com o seu tempo, com outras coisas. Para outros, o Senhor vai falar no coração, sobre coração, liberar o coração para Ele. Então, o Senhor sempre precisa agir em uma área da sua vida, da minha vida. O fato é que Ele espera uma entrega total. Ele espera uma entrega que seja algo de melhor para Ele. E não porque Ele precisa, é porque Ele quer que você esteja desobstruído. Ele quer te dar o melhor e para isso Ele precisa tirar o bom. Ele quer te dar o melhor e para isso você precisa tirar também o ruim da sua vida. E algumas coisas que, por mais que elas sejam permitidas ou que elas sejam naturalmente recebidas aí pelo mundo ou acolhidas, na sua vida isso está te impedindo de receber o melhor de Deus. Está te impedindo de estar no centro da vontade do Senhor e estar vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então o Senhor quer sim trabalhar na sua vida, mas Ele precisa que você também venha do seu lado. E nessa noite, eu queria que você refletisse sobre a sua oferta, o que você tem ofertado para Deus, o que você tem dado para Ele. Que em 2021 você pense muito bem sobre o seu retorno, o seu feedback. O Senhor tem te dado muitas coisas, mas o que você tem dado para Ele? Você tem sido colocado em uma família, você tem uma vida, a palavra diz, tudo sei que respira e louva ao Senhor. Você tem bênçãos dadas pelo Senhor? Tem. O Senhor quer te dar mais? Quer. Agora a questão, o que é que você tem dado para Ele? É o seu melhor? Ou é aquele animal que foi atropelado, que já não serve mais para nada? Não, eu estou te dando essa oferta aqui. Aquele último tempo das tuas 24 horas do dia, que você já está cansado e vai começar a ler a palavra ali. Sabe? Você começa a servir ao Senhor na igreja somente naquele tempo que sobra depois de você já ter se entregado totalmente para o seu trabalho, para a sua família, para as coisas da casa, para tudo. Aí quando vem para a igreja já chega cansado e não consegue nem servir ao Senhor, ser as mãos na casa e no corpo do Senhor. Ou servir o irmão, servir o outro. Será que você está dando o seu melhor para Deus, servindo o outro? Sabe? Quando o Senhor te chama para dar algo novo, uma camisa nova, uma roupa nova para outra pessoa, não, você dá aquilo que sobrou. Aquilo que está, aqui essa camisa aqui já está bufenta, eu vou entregar. Mas será que o Senhor não está te chamando para dar o teu de melhor para o outro? Um dia o homem, para finalizar, meus irmãos, um certo pastor estava orando, e orava toda terça e quinta com o casal. E o Senhor incomodou esse pastor e disse, eu te peço, meu filho, que você dê um carro para esse casal. Ele, um carro? Senhor Deus, eu tenho economizado uma quantia para comprar a minha casa, o Senhor sabe. Um carro.
Aí a mulher dele recebeu a revelação e falou a mesma coisa. Aí ele disse, não, eu vou orar mais. E aí ele foi comprar pão. Quando voltou, veio um profeta do Senhor e falou a mesma coisa. Aí ele voltou, não posso mais fugir disso. Era o Senhor querendo subtrair dele coisas. Olha só, mas aquilo era bom, ele estava economizando um dinheirinho para comprar a casa própria dele. Deixa que ele pegou, orou mais, assim, foi na concessionária, escolheu um carro, ligou para o irmão, disse, me dá teu CPF e tal, eu queria fazer um plano de saúde para ti. Deixa que era o carro já. Aí entregou tal, não, aí comprou o carro, chegou lá na casa desse irmão e entregou o carro. Aí o irmão olhou o carro e disse, o Senhor estava me dizendo que ia liberar esse carro para mim mesmo. Não sabia de onde vinha. Então o Senhor estava fazendo trabalhar na vida de um, trabalhar na vida de outro. E esse homem deu o carro para esse outro homem. E eles receberam. Aí ele ficou sem nada? Não. Depois de um tempo, pregando em algumas igrejas, um empresário de bandas de sertanejo disse que o Senhor estava incomodando ele para entregar uma oferta. E ele até procurou esse pastor na igreja, não conseguiu. Ele foi no hotel onde esse pastor estava, de manhã, e a oferta era os mesmos 50 mil que ele entregou para o colega dele, para o irmão. O Senhor só fez assim, tira daqui para lá, ver se tu tem fé em mim. E o Senhor retornou os 50 mil. O fato é que depois de um tempo também, ele conseguiu comprar a casa dele, e comprou muito mais do que ele estava pedindo ou pensando, porque o Senhor foi liberando bênçãos, e ele abriu, como se tivesse aberto a torneira da fé, da bênção, da unção, quando ele desobstruiu algo dentro dele. E eu creio nesse tipo de evangelho, eu creio no evangelho de doação, de entrega. E quando você entrega para Deus, você nunca fica de mãos vazias, porque ele é como aquele pai, né, que entrega ao filho. Aí, às vezes o filho pega e devolve com alguma coisa. Eu acho muito engraçado, já para terminar, os presentes dos dias dos pais, dias das mães. Aquele dinheiro geralmente é fruto do trabalho do pai e da mãe, e muitas vezes o pai sabe, e aí ele que dá o dinheiro, o filho vai devolvendo um presente, né, dando um presente, mas ele está devolvendo um presente. E a gente recebe com tanto carinho, tanto amor. Eu acho que o Senhor faz isso também. Quando a gente entrega um dízimo, quando a gente entrega algo para o Senhor, um pouquinho do nosso tempo, Ele não te deu a vida, meu irmão. Ele te deu tudo. E você não entrega nada, ou entrega só o resto. Mas mesmo que você entregasse o seu melhor, ele ia receber sorrindo, como aquele pai que entregou tudo ao filho, e o filho está devolvendo um pouco. Esse é o nosso Senhor, esse é o Evangelho do Reino. E nós estamos celebrando hoje a Santa Ceia. E a Santa Ceia é sobre o melhor presente, aquilo que o Senhor deu para mim e para você, que foi o seu Filho. Como nós falamos na primeira metade da palavra, o Senhor tem o melhor para você. E o melhor para nós foi o Senhor Jesus ter vindo à terra, ter se entregado por nós. E foi um sacrifício. Ele, o rei, se humilhou, se subtraiu por mim e por você. Que nós possamos aceitar. O grupo de louvor pode chegar. Vamos. Você possa receber essa verdade. Viver essa verdade. Agir nessa verdade. Entender como funciona a matemática do reino. Mais uma lição dessa matemática do reino. Sobre entrega. Vigiar, será que você está oferecendo o seu melhor para Ele? E eu não falo de questões materiais, simplesmente questões materiais. Estou falando em uma esfera muito maior. Estou falando sobre você, sobre o seu tempo, sobre o seu ministério, sobre a sua missão. Será que você tem entregado ao Senhor aquilo que é o de melhor que você tem para Ele?